O dia amanhece com um lindo sol e você acorda, sem pressa, sem planos definidos, sem notificações piscando na tela. Apenas silêncio. Apenas você. E esse silêncio, por algum motivo, parece estranho, quase incômodo. É aí que surge aquele sussurro sutil, aquela dúvida pesada no peito. Não é exatamente saudade de alguém. É uma vontade desesperada de sentir que você importa para alguém. Esse é o instante decisivo. A maioria dos homens foge. Pegam o celular, mandam mensagem para quem não deviam, buscam qualquer distração. Não porque querem se entreter, mas porque precisam se sentir conectados. A sociedade ensinou que silêncio é sinal de que algo está errado. Se nenhuma mulher manda mensagem, se nenhum amigo liga, talvez você esteja ficando para trás. Talvez você não seja desejado, talvez esteja falhando. Mas e se o silêncio não for uma punição? E se ele for um portal? A verdade é que a maioria dos homens tem medo de atravessar essa porta. Desde cedo, o mundo nos ensinou a temer a solidão. Mas ninguém nos contou o que acontece quando a gente para de fugir do silêncio e começa a enfrentá-lo de frente. Veja, o homem que escolhe caminhar sozinho não é fraco. Ele é perigoso, porque ele está construindo algo por dentro, algo que ninguém vê, mas que é inabalável. Essa mensagem não é para todos. É para quem já cansou de ser escolhido por último, cansou de viver para agradar, cansou de se diminuir para caber em lugares que já superou. É para quem decidiu parar de correr e está pronto para ascender. Num mundo barulhento, carente de atenção, o homem que escolhe a quietude torna-se inesquecível. Isso não é isolamento, é recuperação. Você não está fugindo do mundo. Está voltando para si mesmo. Muitos homens vivem pulando de mulher em mulher, de emprego em emprego, de amizade superficial em amizade superficial, correndo atrás de validação como se fosse oxigênio. Mas quando você para e pergunta: o que acontece se eu simplesmente ficar comigo mesmo? A resposta é transformação. Sua mente clareia. Sua voz se aprofunda, seus padrões se elevam. E aqui está o paradoxo. O momento em que você deixa de precisar da aprovação dos outros é exatamente quando eles começam a notar sua presença. Antes de continuar, escreva isso nos comentários. Eu escolho a solidão para forjar minha força. Não porque é bonito, mas porque você cansou de se esconder. Está pronto para parar de correr e, finalmente, começar a se tornar. Esse é o seu divisor de águas. Digite, assuma e vamos começar. Parte 1. O medo do silêncio. Você senta no escuro e pela primeira vez não há escapismo. Sem alertas, sem planos, sem ninguém pedindo seu tempo. Apenas o som da sua respiração. E algo mais pesado por trás disso: seus pensamentos. A maioria dos homens não tem medo de estar sozinho. Tem medo do que a solidão revela. Ela não mostra a ausência de pessoas, mostra a presença da verdade. O silêncio não é vazio, é confrontador. Ele não grita, não acusa, ele apenas mostra. Mostra os arrependimentos que você enterrou, as decisões que adiou, a versão de si mesmo que você prometeu se tornar, mas abandonou. E de repente, tudo isso reaparece, sem filtro, sem aviso. A garota que sumiu, o emprego que você não tentou, a promessa que você quebrou quando ninguém estava olhando. Você tenta desviar, mas não há onde se esconder. Nenhuma conversa para se perder. Nenhum relacionamento para se afogar. Nenhuma performance para disfarçar. Apenas você. E a verdade que tem evitado há anos. E agora a pergunta real:
Vai enfrentar ou vai fugir de novo? É por isso que tantos continuam correndo, pulando de objetivo em objetivo, de tela em tela. Não para construir, mas para escapar. Não dela, não deles, mas de si mesmos. Porque o silêncio arranca a máscara. E quando isso acontece, você quebra ou desperta. No começo, o silêncio sufoca, pressiona seu peito, amplifica suas inseguranças. Ele grita: "Você não é suficiente? Vai ser esquecido? Nada do que você faz importa." Mas se você ficar, se respirar no meio do caos, se parar de tentar escapar, algo muda. Você começa a perceber, você ainda está aqui, ainda respirando, ainda capaz. E esses pensamentos não são você, são ecos de antigas dores. Eles batem à porta, mas você não precisa abrir. É aí que a clareza nasce, sem espetáculo, sem barulho. Apenas um saber interno. Você não é seu passado, nem seus arrependimentos, nem a mulher que foi embora, nem o fracasso de ontem. Você é o homem que ficou, que não desviou o olhar, que encarou seu próprio fogo e não fugiu. Isso é raro. Isso é poder. Esse é o verdadeiro crescimento. Ele não começa na academia, nem em livros, podcasts ou vídeos de autoajuda. Ele começa no silêncio. Começa quando você decide que vale a pena enfrentar a si mesmo. Você se senta no meio da tempestade, deixa ela gritar, rasgar, desmontar ilusões. E você? Você permanece. Você não preenche o vazio. Você o honra. E ao fazer isso, recupera algo que a maioria nunca toca, o domínio interno. Daquele silêncio nasce uma nova voz. Ela não é alta, mas é constante. Não é perfeita, mas é real. E quando você se mover novamente, cada passo terá peso. Suas palavras terão profundidade. Sua presença será sólida. Não porque você mudou o mundo, mas porque voltou a si mesmo. E essa é a verdade. O mundo não precisa de mais homens que se escondem. Precisa de homens que conseguem sentar em silêncio e sair dele com clareza, porque esse homem não implora para ser visto. Ele se torna visível. A maioria dos homens é viciada em algo. Não estamos falando de álcool, drogas ou jogo. É algo muito mais sutil. Aprovação. Eles checam o celular logo de manhã. Não porque precisam de informação, mas porque estão atrás de validação. Ela respondeu? Alguém curtiu minha postagem? Alguém me notou? Parece inofensivo, mas não é. É carência disfarçada de conexão. Usa um sorriso, mas corrói por dentro. E o mais perigoso? É invisível. Ninguém te avisa. Não existe clínica de reabilitação para isso. Não há intervenção. Só o desgaste silencioso e constante. Porque isso não afeta apenas o que você faz. Afeta quem você pensa que é. A busca por aprovação te faz encolher. Você diz sim quando queria gritar não. Ri de coisas que não acha engraçado. Evita o silêncio. Evita a verdade. Evita ficar de pé. Sozinho. Você acha que está sendo cauteloso, mas, na verdade, está sendo pequeno, trocando sua voz por conforto, trocando sua identidade por aplausos, sua liberdade por pertencimento. E com o tempo, essa necessidade de ser aceito se torna uma prisão, uma cela decorada com elogios. Mas você sabe, você está preso, preso numa imagem que os outros criaram. E longe do homem que você deveria se tornar. Aqui está a verdade. A aprovação é como uma droga. Dá um pico, depois desaparece. E como todo vício, te deixa querendo mais. Mais atenção, mais validação, mais performance. Até que você se esgota. Não porque é fraco, mas porque usou máscaras por tempo demais. E máscaras pesam. Mas existe outro caminho. Não é fácil, mas é real. Começa com uma desintoxicação. A desintoxicação da aprovação.
Você para de verificar o celular a cada 5 minutos. Para de moldar suas opiniões para agradar os outros. E começa a se perguntar: eu acredito nisso? Ou estou só querendo ser aceito? Essa pergunta muda tudo. Você para de correr atrás do sim, fácil. Para de se desculpar por ter padrões. Para de se explicar para quem nunca te ouviu. No começo, parece um isolamento. Você sente o silêncio, a distância das vozes externas. E a pergunta na sua mente: e se eles não gostarem mais de mim? Mas você permanece. Você respira fundo, deixa o desconforto te afiar. E então, uma nova voz emerge. Não é alta, não é dramática, mas é sólida. Sua voz, aquela que ficou soterrada por anos de atuação. Aquela que fala não para ser ouvida, mas porque precisa ser dita. E então, algo muda. Você para de mandar mensagens só para ser lembrado. Para de rir do que não tem graça. Começa a honrar o seu tempo, sua verdade, sua paz. As pessoas notam, elas sentem algo diferente, um peso na sua presença, uma firmeza no seu olhar. Você não precisa de atenção, você carrega a atenção. Esse é o paradoxo. Quando você para de tentar ser visto, você se torna impossível de ignorar. Homens que buscam aprovação se misturam. Homens que escolhem a si mesmos se destacam, não pelo volume, mas pelo alinhamento. Você sabe no que acredita, sabe o que tolera e, mais importante, sabe quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o tipo de homem que o mundo não esquece, não por ser o mais barulhento, mas por ser o mais autêntico. A desintoxicação da aprovação é bagunçada. Ela custa amizades rasas, sorrisos forçados, aplausos temporários. Mas o que você ganha é tudo. Você não exige respeito, você atrai. Você não encontra paz se escondendo, mas se posicionando. Você não conquista poder controlando tudo, mas tendo clareza. Então se pergunte: você ainda vive para ser aceito? Ainda ajusta quem você é para não incomodar ninguém? Ou está finalmente pronto para escolher a si mesmo? Porque quando você faz isso, de verdade, você para de correr, para de explicar, para de atuar e simplesmente se torna. E o mundo observa. Parte 3. Clareza através da solidão. Chega um momento na vida de todo homem em que o barulho cessa. Não é forçado, não é vazio, é apenas silêncio. E nesse silêncio, algo poderoso acontece. Pela primeira vez em muito tempo, a neblina se dissipa. Não porque o mundo mudou, mas porque você se afastou dele. Você recusou o barulho, recusou as expectativas, recusou a pressão. Desintoxicação. A maioria dos homens é viciada em alguma coisa. E não estamos falando de álcool, drogas ou jogos. É algo muito mais sutil. Aprovação. Eles checam o telefone logo de manhã, não porque precisam de informação, mas porque precisam de validação. Ela respondeu? Eles curtiram meu post? Alguém me notou? Parece inofensivo, mas não é. É carência disfarçada de conexão. Um sorriso como isca. E o que torna isso tão perigoso é que é invisível. Ninguém te avisa. Não existe reabilitação para isso. Não há intervenção. Mas isso te corrói lentamente. Não afeta só o que você faz, reconstrói quem você acredita ser. A busca por aprovação faz você encolher. Você diz sim quando queria gritar não. Você ri de coisas que nem acha engraçadas. Você evita o silêncio, evita a honestidade, evita ficar de pé sozinho, só para evitar a rejeição. Acha que está jogando pelo seguro, mas na verdade está jogando pequeno. Você troca sua voz por conforto, sua identidade por aplausos, sua liberdade por pertencimento,
Com o tempo, essa necessidade de ser gostado se transforma em prisão. Uma cela que você decora com elogios, mas continua preso. Preso na imagem que criaram para você. Não é o homem que você deveria ser. Aqui está a verdade. A aprovação é um barato. Dá uma onda rápida e depois desaparece. E como todo barato, te deixa querendo mais. Mais atenção, mais validação, mais performance. Mas, eventualmente, você se esgota. Não porque é fraco, mas porque passou tempo demais usando uma máscara. E máscaras ficam pesadas. Existe outro caminho. Não é fácil, mas é real. Começa com uma desintoxicação. Uma desintoxicação de aprovação. Você para de verificar o telefone a cada 5 minutos. Você para de moldar sua opinião para se encaixar na sala. Você começa a se fazer perguntas mais profundas. Estou fazendo isso porque acredito nisso? Ou porque quero ser gostado? Essa pergunta muda tudo. Você para de perseguir o sim rápido. Para de se desculpar por ter padrões. Para de se explicar para quem nunca quis te ouvir. No começo, parece uma retirada. Você sente o silêncio. Sente as vozes na sua cabeça perguntando: e se eles não gostarem mais de mim? Mas você senta com isso. Respira através disso. Deixa o desconforto te lapidar. E, lentamente, uma nova voz aparece. Não alta, não dramática, mas sólida. A sua voz. Aquela que ficou enterrada por anos de atuação. Aquela que fala não para ser ouvida, mas porque precisa falar. E então vem a mudança. Você para de mandar mensagens só para continuar relevante. Para de rir quando não acha engraçado. Começa a honrar seu tempo, sua verdade, sua paz. As pessoas percebem, sentem algo diferente, um peso na sua presença, uma calma no seu olhar. Você não precisa de atenção, você carrega a atenção. Esse é o paradoxo. Quando você para de tentar ser visto, se torna impossível de ignorar. Porque os homens que perseguem a aprovação se misturam, mas os que escolhem a si mesmos se destacam. Não por volume, mas por alinhamento. Você sabe no que acredita, sabe o que vai permitir, e acima de tudo, sabe quem é quando ninguém está olhando. Esse é o tipo de homem que as pessoas lembram, não porque era barulhento, mas porque era inabalável. Desintoxicação de aprovação é bagunçada. Vai te custar amigos falsos, sorrisos superficiais, aplausos temporários. Mas o que você ganha? Você ganha tudo. Respeito, não exigido, mas atraído. Paz, não de se esconder, mas de ficar em pé. Poder, não de controle, mas de clareza. Então, pergunte a si mesmo: você ainda está vivendo para ser gostado? Ainda ajustando quem você é para deixar os outros confortáveis? Ou está finalmente pronto para escolher a si mesmo? Porque quando você escolhe de verdade, algo em você muda. Você para de perseguir, para de se explicar, para de performar. Você simplesmente se torna. E o mundo observa. Clareza através da solidão. Número 3. Clareza através da solidão. Chega um momento na vida de todo homem em que o barulho desaparece. E o que sobra é o silêncio, não forçado, não vazio, apenas silêncio. E nesse silêncio, algo poderoso acontece. Pela primeira vez em muito tempo, a névoa se dissipa. Não porque o mundo mudou, mas porque você se afastou dele. Você recusou o volume das expectativas, da pressão, das opiniões constantes. E finalmente você consegue ouvir o que estava esperando por baixo de tudo isso. Você mesmo. A solidão não é isolamento, é restauração. É o processo de descascar tudo o que não é você, para que finalmente você veja. No caos, você é reativo, apressado,
conformado, executando, sempre se perguntando se está fazendo certo, pelos padrões dos outros. Mas na solidão, você desacelera, você observa em vez de reagir. Você percebe o que está permitindo entrar na sua mente, no seu tempo, na sua alma. Você percebe o quanto do que você pensa nunca foi seu. As metas, o estilo de vida, até a ideia de sucesso foi entregue a você, e você tem perseguido uma vida que nunca pareceu lar. Mas quando você recua, quando o feed silencia, quando o telefone desliga, quando o fim de semana não está preenchido, algo novo aparece, clareza. Você começa a fazer perguntas melhores. O que eu realmente quero? O que me energiza? O que me esgota? Quem eu me torno perto de certas pessoas? E eu gosto desse homem. A solidão te permite enfrentar essas perguntas sem ruído, sem pressão para responder rápido, sem precisar de aprovação. Você sente o que foi enterrado. Respira através do desconforto e, lentamente, o espelho limpa. Você para de fingir que está bem com o que não está. Para de tolerar conexões ocas. Para de mentir para si mesmo só para evitar dor. E começa a viver alinhado, não perfeito, mas real. Não polido, mas honesto. Você diz não sem culpa. Cria espaço, não por frieza, mas por discernimento. Corta laços, não por raiva, mas por clareza. A solidão não só limpa sua mente, ela aguça sua visão. Você se torna intencional. Não acorda mais só para sobreviver. Acorda com direção. Suas rotinas refletem seus objetivos. Seu círculo reflete seus valores. Seu ambiente se torna espelho de quem você é, não de quem estava tentando ser. E outra coisa muda. Você para de explicar suas escolhas para quem nunca vai entendê-las. Você não argumenta mais, não precisa provar nada. Você apenas vive e sua vida fala por você. É aí que você percebe. Não está mais disponível para o drama, não é mais vulnerável à manipulação, não é mais influenciado por ruídos superficiais. Você está enraizado. E quem é enraizado não se move fácil. As pessoas podem discordar de você, te entender mal, ir embora. E mesmo assim, você permanece centrado. Porque agora você não vive para eles. Você vive em alinhamento com o homem que nasceu para ser. Esse é o presente real da solidão. Ela queima a distração, queima o barulho, queima as versões de você que nunca foram suas. E o que sobra é um homem com paz no peito e propósito no passo. Ele não fala para impressionar. Fala porque o que diz importa. Ele não performa, ele constrói. E não precisa ser entendido, porque finalmente entendeu a si mesmo. Conclusão: se o seu mundo parece quieto agora, não entre em pânico. O silêncio não é vazio, é um convite. É a sua vida pedindo para você desacelerar e ouvir. Você não precisa de mais atenção, mais curtidas, mais respostas, mais barulho. Você precisa de mais silêncio, mais solidão. Mais momentos onde você senta sozinho e encontra o homem que ignorou por tanto tempo. Você mesmo. O homem que anda sozinho não está quebrado. Ele está reconstruindo. Ele não está fugindo do mundo. Está voltando ao seu centro, refinando, afiando, queimando tudo o que nunca foi dele. Ele não se move como quem espera ser escolhido. Ele se move como quem já escolheu a si mesmo. E quando você se torna isso, a vida começa a se alinhar. As pessoas certas ficam, as erradas desaparecem. E a oportunidade não precisa mais ser perseguida, ela te encontra. Isso não é mágica, isso é maestria. Se esse silêncio ressoou com algo dentro de você, não apenas role, não comente. Isso é distração. Você está pronto para deixar ir hoje? Então curta,
não porque se entreteve, mas porque algo em você acordou. E inscreva-se neste canal, se estiver pronto para construir. Não barulho, não popularidade, mas clareza, disciplina e força silenciosa. Se gostou deste conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar sua curtida e ativar os sininhos. Fazendo isso, você apoia o canal e ajuda ele a crescer e me incentiva a melhorar cada dia mais, com conteúdo cada vez melhor. Te vejo no próximo vídeos.